Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma aula aqui na LAC Cursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando disciplina de informática básica. Bom, na aula de hoje nós iniciaremos um novo módulo, módulo este que abordará sobre o pacote Office 2010, Lembrando que ele é um software proprietário, na qual você precisa pagar para poder utilizar, beleza? Sem mais delongas, nós iremos abordar primeiramente o Word, depois o Excel e PowerPoint, beleza? Bom, quando se trata de concurso público, primeira coisa que você precisa saber quando se trata sobre o Word 2010 é que ele faz um comparativo com a ferramenta que é equivalente, E essa ferramenta que é equivalente ao Word 2010 é o LibreOffice Writer, Sabendo que o Writer ele é software livre, não há necessidade de você arcar financeiramente. Já o Word, sim, você há necessidade. Passando sobre isso, os concursos públicos também comparam a questão seguinte: qual é a geração de arquivo, Melhor dizendo, qual é a extensão de arquivo gerada pelo Word, qual é a extensão gerada pelo Writer. O Word ele gera a extensão por padrão, gente, docx, por padrão docx, tá? Já o Writer ele gera a extensão .odt. Só que os dois conseguem abrir, Tanto o Writer quanto o Word conseguem abrir os seus arquivos concorrentes, tá? Só que por padrão é docx e ali por padrão é odt. Uma coisa também bem interessante que você precisa saber é o seguinte, que até o Word 2003, na verdade o Office 2003, você trabalhava com .doc. A partir de 2007 foi se acrescentado melhorias e consequentemente mudou a extensão. Agora é docx. E aí pode perguntar na tua prova o seguinte: o Word 2010 ele gera por extensão padrão .docx, mas ele pode abrir extensões .doc. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por padrão, ele vai gerar um arquivo .docx, mas ele pode abrir a extensão .doc e inclusive também pode salvar a extensão .doc. Beleza? Então, essas coisas, essas pegadinhas, nós precisamos estar preparados, beleza? Partindo disso, nós iremos abordar aqui o índice, que eu montei para vocês, Eu realizei uma busca, do que se cobra nas questões de concurso público quando se trata sobre o Word 2010. O Word 2010 é um dos pacotes Office que mais se cobra, E aí temos duas páginas somente de conteúdo. Esses conteúdos aqui citados, todos serão abordados no decorrer desta aula, beleza? Bom, eles perguntam o que sobre o Word 2010, professor? Eles perguntam sobre cabeçalho, rodapé, cliques do mouse, configuração de página, como que eu faço para exportar arquivos para PDF, filtrar e classificar, formatação de fonte, formatação de parágrafo, o que seria ir para, limpar toda a formatação, localizar e substituir e mala direta. Se não bastasse isso, vocês acham, nossa, tudo isso, professor? Tem mais coisas ainda, gente. Nós vamos abordar na aula de hoje caracteres não imprimíveis, notas de rodapé, números de linha, pincel de formatação, quebra de texto, quebra de páginas e seção, seções e colunas, senha em documentos, sombreamentos, tabelas e zoom. Então todo esse conteúdo, todo esse índice aqui colocado no slide será abordado no decorrer da aula de hoje, beleza? Então vamos começar mostrando para vocês como que é a estrutura, A estrutura do Word 2010. Bom, primeiramente, o que eu preciso saber, tá? Nem tem algumas bancas, que eles cobram se você entende, qual que é o padrão do Word 2010, E qual que seria esse padrão que eles estavam cobrando em concurso público? Qual que é a fonte que é aberta quando se clica no Word 2010? Qual é o seu tamanho, Qual é o seu alinhamento, E qual que é o nome do documento padrão? Por isso eu coloquei em azul para vocês aqui, tá? Essa tela azul significa o quê? Que é o padrão. Toda vez que você abrir o Word 2010, independente do local que você esteja, por padrão vai abrir essas configurações. E que configuração eu preciso saber? O tamanho, o tipo da fonte sempre vai ser calibre. O tamanho da fonte sempre vai ser 11, tá? O nome do documento sempre vai ser documento 1, tá? Claro, esse documento 1 significa que eu não salvei o arquivo, tá, gente? Então, quando você abre um arquivo e não salva ele, é documento 1.
Por uma situação hipotética, você foi e abriu uma nova aplicação do Word, vai abrir documento 2 e assim sucessivamente, beleza? Outra coisa que cobra também como padrão, o alinhamento. Sempre quando você abrir o documento Word, o alinhamento vai ser à esquerda, né? E outra coisa interessante, como que vai ser o seu estilo? Sempre vai ser normal. Então essas 4 características costumam cair em algumas bancas e você precisa estar preparado, tá? Então, relembrando, a fonte é Calibre, o seu tamanho é 11, né? O nome do documento vai ser documento 1, né? O alinhamento, alinhado à esquerda, e o tipo do estilo é normal. Se não bastasse isso, você precisa saber também como que funciona a estrutura, né? E aí tem 2 coisas que você precisa saber. Todo pacote Office, né? Ele é baseado em guias, ele é baseado em grupos. Qual que é a diferença? Guias, né? Ele tem a ideia de como se fosse menus, né? Como assim menus? É um conjunto de opções. Imagine só, uma empresa, né? Ela é formada por departamentos, certo? Então, o departamento de contabilidade vai ter vários setores. E aí nós pegamos as guias e dividimos ela. Quando nós dividimos para subsetores como o departamento, como eu citei anteriormente, vai se gerar os grupos. Então as guias são setores maiores, estilo contabilidade, e os grupos são funções menores, estilo, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, né? E assim sucessivamente. Então guias é um conjunto de menus, né? Nós iremos abordar 8 guias, né? Praticamente todas as guias que se tem, né? Dentro do Word nós iremos abordar. Agora, os grupos, existem mais de 23, né? Nós iremos abordar somente 23, tá bom? Então, o que seria, né, se perguntasse para concurso público como guia? Guia é página inicial, inserir layout de página, referências, correspondências, revisão e exibição, beleza? Nós temos um arquivo também, mas o arquivo seria mais para mexer com a parte de estrutura, tá? O que seria grupos? Aqui, por exemplo, na página inicial, quando eu seleciono ela, vai aparecer área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Quando eu clicar em inserir, vai aparecer novos tipos de funções e assim por diante. Então eu preciso saber dessa linha de raciocínio, dessa parte da estrutura. Outra coisa que já caiu em concurso público, ele pergunta o seguinte, ele dá o print da tela, né? Mostra conforme está aqui o que eu marquei, com um retângulo preto, né? E ele pergunta o seguinte, como se chama essa opção? Guia, né? Grupo ou menu ou barra de acesso rápido? A resposta correta é barra de acesso rápido, tá? Aqui vão ter as funções que você mais utiliza, tá? Salvar, né? Desfazer, refazer, né? Outra coisa que é importante, caiu no concurso público, que essa barra de acesso rápido, ela digamos assim, bloqueada, né? Como assim bloqueada? Simplesmente sempre vai ter essas funções. Isso é falso, tá? Por quê? Porque a barra de acesso rápido, você pode configurar ela, você pode personalizar ela do jeito que você quiser. Por exemplo, se eu quero colocar aqui como um botão rápido, abrir documentos, eu posso colocar? Claro que pode. Tá bom? Então, temos que ficar atento com essa parte aqui, beleza? Então, essa é a estrutura, né, do Word 2010. Tem 3 coisas que você precisa saber. Barra de acesso rápido, guias e grupos. Acesso rápido são as opções que você mais utiliza. Guias é o conjunto maior de opções, né? Grupos seria uma subdivisão. E você precisa também decorar essa parte que eu falei para vocês, que eles cobram também, né? Qual que é o padrão de abertura do Word 2010? A fonte é a Calibre, tamanho 11, alinhamento à esquerda, o documento, né? Ele vai ter o nome, se não salvo, de documento 1 e o estilo sempre vai ser normal, beleza? Agora nós iremos falar sobre dicas de uso, tá? Eu dei uma analisada, né, nos anos de 2015, 2016, 2017, tá? Que eles estão cobrando muito a parte do cursor do mouse. Tá? Então nós temos que estar preparado para isso também. Mas professor, o que eles estão cobrando referente ao mouse? Gente, eles estão cobrando 2 coisas. Ele quer saber se você entende a ferramenta que você está trabalhando, né? E aí ele te pergunta o seguinte, qual que é a função do botão esquerdo? Qual que é a função do botão direito? Né? E para isso nós temos que estar preparado. Não adianta só você saber utilizar, mas você tem que saber para que você está utilizando, correto? E a partir desse pressuposto eu montei essa parte de dicas de uso que é muito importante para concurso, tá? Quando ele perguntar para vocês qual que é a finalidade do botão esquerdo do mouse,
quero que vocês gravem essa palavra, seleção. Seleção, beleza? Então, se ele perguntar para que serve o botão esquerdo do mouse, seleção. E se ele perguntar para que serve o botão direito do mouse, certo? Menu rápido, ou pode ser também menu de acesso rápido, tá? Então, se eu clicar com o botão direito, vai aparecer todas as configurações que eu posso realizar com aquele determinado texto, né? Se é um menu, eu posso alterar a fonte, o alinhamento, né? Eu posso colocar marcadores de numeração. Então, todas as formatações eu consigo graças ao botão direito, beleza? Já o botão esquerdo eu vou selecionar. Só que, se fosse fácil, não era concurso público, né? E ele pergunta duas coisas que você precisa diferenciar, que é a questão dos cliques. Porque uma vez que você seleciona, um clique só é para colocar a posição do mouse, certo? E aí tem duas coisas que eles perguntam. Existe o duplo clique, né? Ou 3 cliques, né? O 3 cliques, ou os 2 cliques, perdão, vamos começar por ele. Então, se está aqui a palavra João no meu texto, né? No Word 2010. Eu cliquei uma vez, selecionei o meio da palavra, certo? No momento que eu dar um duplo clique, ele vai selecionar toda a minha palavra. Se eu tiver um parágrafo, eu dar 3 cliques, ele seleciona todo o parágrafo. Então nós precisamos estar atentos com esse detalhe, tá? Então um clique, você vai apontar o seu cursor, né? A ponteira do teu mouse. Duplo clique, independente se for no início, no meio, no final da palavra, ele seleciona a palavra, tá? 3 cliques, você seleciona todo o parágrafo aonde o cursor estava apontado, beleza? Então, vamos ficar atento, né? Porque algumas bancas já estão cobrando isso, tá? Nos anos atuais, aí, nos anos 2015, 2016 e 2017, beleza? Então, isso seria dicas de uso, né? E agora nós iremos falar realmente, né, das funcionalidades do Word, né? Começamos agora o seguinte: quando você abre o Word, né, como nós vimos anteriormente, ele abre um documento 1. Vamos analisar, né, numa situação hipotética que você deseja abrir ou você deseja salvar esse arquivo em branco. Como que eu faço? Você tem que selecionar a opção arquivo, na verdade não é a opção, a guia arquivo, né? Que fica onde a guia mesmo? Na parte superior, né? Então você vai selecionar arquivo e aí vai abrir um leque de opções, né? E aí duas coisas que caem no concurso. Ele te pergunta o seguinte: qual é a diferença entre salvar e salvar como, tá? Gente, salvar como normalmente é aplicado quando você salva um documento a primeira vez. Por que salva a primeira vez? Porque você vai especificar o destino onde vai ser salvo esse arquivo, certo? Uma vez que você já realizou, né, você já guardou o teu arquivo no teu computador, no teu pendrive, no teu HD externo, enfim, ou na rede, você não vai mais utilizar a opção salvar como, né? Por que eu não vou utilizar a opção salvar como? Porque eu vou simplesmente apertar salvar. E aí, essa é a diferença para o concurso. Se eu clico em salvar, o que acontece? Ele salva o documento e volta para a tela de trabalho. Se eu clico em salvar como, o que acontece? Ele vai aparecer uma tela para você mostrar o local onde você deseja salvar esse arquivo. Beleza? Então, fiquem atentos. Então, essa é a diferença entre salvar e salvar como. Aqui, simplesmente, você só vai utilizar, né, quando o documento já está armazenado no teu computador, e o salvar como você utiliza quando ele não está. Beleza? Para abrir, né, gente, está aqui, né? Vamos supor, você já tem um documento criado no pendrive, você quer só abrir ele, arquivo e abrir, tá? Outra coisa que cai em concurso público é a questão de proteção, né? Imagine só que você trabalha num órgão público, né? E que você tem um documento muito importante, um relatório muito importante, na qual alguns departamentos só pode ter o poder de leitura, né? O que é o poder de leitura? Porque sabemos que o Word, ele é um documento de leitura e escrita, né? Leitura que você visualiza o conteúdo e escrita que você pode alterar, excluir até mesmo esse arquivo, certo? Então, para você evitar que pessoas, ou de forma proposital ou acidentalmente, façam uma manipulação, façam uma exclusão, enfim, do teu documento, né? É interessante que você proteja ele, certo? E aí vai perguntar no teu concurso o seguinte: como que eu faço para inserir senha? Como que eu faço para proteger um documento criado no Word? E aí você vai ter que saber o seguinte:
que você tem que selecionar a opção arquivo e depois proteger documento, tá bom? Então, essas são as funções, né? Na verdade, falta mais uma aqui que eu vou explicar agora, né? Mas essas são as principais, né, que se cobram quando se trata da guia arquivo. Essa questão aqui caiu uma vez em 2016, mas é interessante a gente salientar também. Vai que acontece que cai no ano de 2017 novamente, tá? Que é a questão de verificar problemas, tá? Essa opção serve para quê? Imagine só, você está com o Word 2010 e sabemos que o Word 2010, por padrão, ele gera um arquivo com a extensão docx, né? Mas você pegou um arquivo do teu chefe, na qual ele criou utilizando a versão antiga do Word, versão 97 a 2003, por exemplo, certo? Então, às vezes, existem macro, existem alguns arquivos ou alguns plugins que não estejam funcionando adequadamente. Então, nessa opção, você verifica se está tudo ok, né? Se existe a compatibilidade, se está tudo tranquilo, né? Se não há um erro na hora de abrir essa versão antiga, beleza? Então, temos que ficar atento. Aí ele pergunta, onde que eu consigo verificar a questão de compatibilidade na abertura de um documento antigo, 2003, por exemplo? Na opção arquivo, depois seleciona a opção verificar problemas. Eu vou dar uma dica, tá? O arquivo, gente, quando você perguntar no teu concurso para que serve o arquivo? O arquivo, normalmente, é para você proteger o teu documento, né? É para você abrir um documento ou para salvar um documento. Então, o que eu preciso saber? Se ele falar aonde que eu consigo abrir arquivo, né, ou um documento Word, que ele não vai falar arquivo porque automaticamente já referencia, né, já deixa muito explícito, né, a resposta. Então, se eu vou abrir um documento Word, eu vou em arquivo. Se eu vou salvar um documento Word, eu vou em arquivo, tá? Se eu vou proteger um documento Word, eu vou em arquivo. Se eu quero verificar se tem algum erro de versão, eu também vou em arquivo, beleza? Se não bastasse isso, né, já caiu em concursos recentes que ele pergunta sobre a questão de exportar para PDF, tá? Professor, o que seria isso, exportar para PDF? Exportar para PDF é você transformar um documento, né, que é de escrita, na qual você pode ver o conteúdo e alterar o conteúdo somente para leitura, tá? E o Word permite isso? Permite. E como que ele faz isso, professor? Simples. Você vai selecionar a guia arquivo, vai clicar em salvar como e vai aparecer essa tela, certo? Por padrão, ele salva como documento Word. Documento Word, tá? Só que se você clicar na setinha do tipo, ele vai aparecer toda a extensão que o Word consegue reconhecer. E como eu quero transformar num arquivo de leitura, eu vou salvar como PDF. Então isso cai em bastantes questões de concurso público. Então qual que é a opção que permite eu salvar um documento Word para PDF? Eu clico lá em arquivo, vou selecionar a opção salvar como, depois eu clico em tipo e coloco PDF. Outra coisa importante, eu estou utilizando o Word 2010, sabendo que o Word 2010 é padrão docx, mas eu posso salvar com a extensão do Word 97 a 2003, que é a extensão doc? Posso? Como? A mesma forma. Só que em vez de você selecionar PDF, você seleciona documento do Word de 97 a 2003. Então, temos que ficar atento com essa parte aí também, beleza? Então, falamos de estrutura, falamos de dicas de uso e agora realmente nós iremos abordar mesmo a edição de texto, né? Na verdade, a palavra correta é agora nós vamos começar a trabalhar realmente com o Word, beleza? E para trabalhar com o Word, nós iremos abordar a primeira guia, que é considerada a principal, tá? Essa guia é chamada de página inicial, tá? O que eu preciso fazer, né? O que eu preciso saber, né? No concurso quando se trata sobre página inicial. Página inicial você vai fazer toda a edição com o seu texto, tá? Então tudo que for edição com o seu texto, você só vai conseguir encontrar na página inicial, tá? Existem várias opções, mas eu marquei para vocês de vermelho as que mais caem, beleza? Primeiramente, nós iremos falar do grupo. O grupo que cai é a área de transferência, tá? Bom, o que cai sobre esse grupo de área de transferência? A área de transferência fica aqui no início, né? Ele cobra duas coisas.
né? Ele cobra a parte de pincel de formatação e a parte de colar, que seria a parte de colar especial. Eu vou dar um enfoque na parte de pincel de formatação, tá? O que é pincel de formatação? Imagine só, eu tenho aqui a palavra João, que eu digitei no Word 2010, né? Eu apliquei negrito, né? Eu apliquei a cor vermelha, certo? E agora eu vou digitar a palavra Kleber, certo? A palavra Kleber, o que ela tem? Ela é na cor preta e ela não está aplicado negrito, certo? E aí pergunto no concurso público, existe alguma maneira na qual eu consigo pegar todas as configurações aplicadas no João e aplicar em Kleber? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? E que opção é essa? Pincel de formatação. Uma vez que eu clico no pincel de formatação, seleciono o João, quando eu clicar em Kleber, todas as formatações existentes, tá? Tem que lembrar que é formatação, tá? Não é conteúdo. Todas as formatações existentes na palavra João vai ser transcorridas para Kleber. Então, Kleber significa... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que nos acompanha aqui no YouTube, nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica, pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então tá aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$25. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique like.